Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa tradicional de Frente com o Sagrado, o seu programa de cultura, amor e fé, trazendo sempre para vocês uma mensagem esclarecedora. Antes de mais nada, pedir que nossos orixás abençoe a todos vocês em todos os seus propósitos. Lembrando que não adianta nós vestirmos o branco, nós vestirmos os axós lindos e maravilhosos, vestirmos nossas vestes de Exus, lindas, guias poderosas, se não existe dentro de você a reforma íntima. Se não existe em você a ideia do que é a religião e para que ela serve. Entendo que o mais importante é nós estarmos de frente com o sagrado. É comum eu ver muitas vezes as pessoas vestidas de branco, mas na rua ou na família são terrores, brigam, xingam, humilham. E a minha pergunta, para que vestir o branco? Para que vestir 50 guias no pescoço? Para que vestir um axó se você não exerce a prática da resiliência, da bondade, da tolerância? Para mim, religião é isso. Religião, acima de tudo, é uma entrega naquilo que você acredita. E o mais importante, não adianta você pedir por orixá aquilo que quem tem que buscar é você. Tem situações na nossa vida que não dependem de orixá. A mudança depende de nós. Você vai pedir, implorar, ajoelhar, mas não vai receber. Porque você não entendeu ainda que a religião não está instituída para dar aquilo que você quer. Você vai receber no tempo que o orixá entende que deva te contemplar com aquilo que você pede. Sempre falo que o orixá não existe para fazer nossas vontades. Ele existe para fortalecer quando nós precisamos prosseguir a caminhada. E falando isso, é que eu peço que o orixá abençoe teus propósitos, teus caminhos, a tua vida, concedendo o caminho, o equilíbrio e a direção. Dito isto, sempre lembro também na abertura, o nosso programa não é voltado para pai ou mãe de santo. Ele é voltado para pessoas que não conhecem a religião na sua simplicidade. Respeito aqui cada fundamento, cada tradição, mas isso não quer dizer que eu pense da forma que você pensa. E da mesma forma, eu peço que respeitem as nossas ideias. Já falamos sobre orixá, já falamos sobre a Nigéria, já falamos sobre catimbó, já falamos sobre ervas, falamos sobre vários assuntos no nosso programa. Hoje, especialmente, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios uma convidada que, acima de tudo, eu sempre digo, né? Religião sem cultura é burrice. Se você não tem conhecimento, você pratica algo que falam que é e você segue o que é sem saber o que está fazendo. Religião é cultura, é conhecimento. E é com muita honra que hoje eu recebo a Daphne Moraes Couto, sacerdotisa, iniciada na Quimbanda, líder religiosa do terreiro Casa da Rosa Caveira e Exu do Lodo, localizado no bairro Restinga. É mestre em educação pela URGS, com pesquisa que aproximou o campo da educação e da religião, analisando as relações de ensino e aprendizagem entre Exus e médiuns no contexto das iniciações. Atualmente cursa um segundo mestrado em antropologia social na mesma universidade, aprofundando o estudo das religiões afro-gaúchas com foco no culto da Quimbanda. Além de pesquisadora, é professora de língua portuguesa, também graduada em letras pela URGS. Ou seja, meus irmãos, não preciso falar mais, né? A nossa convidada, ela tem o conhecimento aprofundado através do estudo, da busca do estudo do conhecimento.
Daphne Moraes, bem-vinda ao De Frente com o Sagrado. Prazer recebê-la, querida. Muito obrigada. Prazer muito grande. Por gentileza, nos apresente quem é a Daphne, por favor. Bom, acho que eu vou falar religiosamente, então, né? Eu sou de Rosa Caveira, ela é minha frenteira. Também sou de Exu do Lodo. Sou feita na Quimbanda Mussurubim por Exu de Tranca-Ruas das Almas e fui aprontada na Quimbanda por Exu Zé Pilintra, né? Tenho uma paixão imensa pela religião afro de modo geral. Né, também sou iniciada no batuque, também tenho uma iniciação na Umbanda, mas a Quimbanda tem o meu coração, porque Dona Rosa Caveira foi quem me trouxe para cá e salvou a minha vida. Então, Eu diria que Rosa Caveira é uma entidade. Vê se eu estiver errado, tá? Todo mundo é filho de Maria Padilha, é filha de Mulambo, é filha de rainha, não sei da onde. Rosa Caveira é muito pouco divulgado. não é tão na moda, eu acho. É modismo. É, Querida. Bom, Eric Hoff, bom dia, querido. Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas, todo o Com as pessoal. bênçãos do E Pai Oxalá. axé para todos. Obrigado. Bom, vamos começar então a Quimbanda no Rio Grande do Sul. Esse é o nosso tema hoje que nós vamos conversar. Onde a Daphne vai trazer as suas experiências, seu conhecimento naquilo que ela pratica e da forma que ela pratica. E nós, ou vocês, respeitando a tradição e o fundamento dela. Querida, vamos lá. A origem da Umbanda no Rio Grande do Sul. Como é que você vê isso aí? tá. Achei muito importante, né, que tu enfatizou que é o que eu pratico, né? Eu não quero aqui estar numa posição de quem vai falar verdade sobre a Quimbanda com Q maiúsculo, porque cada um tem a sua perspectiva, né? Mas dentro daquilo do que eu estudo, do que eu conheço, a Quimbanda aqui no Rio Grande do Sul, ela começa a se movimentar ali mais ou menos pela década de 60, porque na verdade a Quimbanda, ela surge como uma categoria de acusação dentro da Umbanda, né? Então, um preconceito que se tinha contra os Exus, né? Então, nesse movimento que infelizmente teve na sociedade de uma tentativa de higienização das religiões, né, de tornar elas palatáveis para a sociedade, se tratava o Exu com preconceito, né? Não estou generalizando, mas era uma tendência. Então, o Exu, ele era o serviçal, ele era o que limpava o carrego, ele era por último. E a Quimbanda era daí uma acusação para quem cultuava Exu, era uma coisa negativa. Na década de 60, aqui no Rio Grande do Sul, começa um movimento de alguns sacerdotes que começam a ouvir os seus Exus e fazer um culto especial para eles. E isso, ali pelos anos 80, se consolida então como a Quimbanda, né? Como aqueles que batem no peito e dizem, eu também sou Quimbanda, que é, eu cultuo o meu Exu fora da Umbanda. É muito comum os terreiros cruzados, né, a linha cruzada, que então uma mesma pessoa pode ser iniciada na Umbanda, pode ser iniciada no Batuque e na Quimbanda, não são cultos que se anulam, mas a Quimbanda surge com essa vontade de cultuar o Exu nos seus termos, né, num culto próprio e separado. Bom, Eric Hoff, ela falou uma palavra agora que é interessante. Eu sou do tempo, a minha casa, da minha mãe de santo, em 1972. Sabe como é que se chamava? Nação Cruzada. Nação cruzada. Isso não existe mais hoje. Não existe. Não existe a nação não cruza com nada. A nação não cruza com a Umbanda. A nação é nação, Exu é Exu, Umbanda é Umbanda. E na minha casa da minha mãe, é a nação cruzada por quê? Porque, na verdade, o que acontecia? Ela tinha Exu, ela tinha Umbanda e tinha Batuque. E veja que, Daphne, 1970, como é que o Exu era visto dentro da Umbanda? Tá? O Exu, ele ficava no fundo da casa, escondido, né? Numa casa lá no fundo, que ninguém via, que poucos poderiam ir. E, dentro do salão, o que acontecia? Acabava a sessão de Umbanda, botava-se uma cortina e o Exu chegava atrás daquela cortina e não chegava aqui no salão. Ele era, como tu falasse, ele era escondido. Escondido. Perfeito? Então, realmente, esse teu conceito tá muito certo. Bom, tu tens assim, ó, uma data aproximada desta formação? É difícil, né?
do próprio ponto de vista acadêmico é difícil precisar essa data, mas eu diria que ali pelos anos 80 começa a proliferar, né, pessoas religiosas que se chamam de quimbandeiros. É quando essa palavra começa a surgir positivada. Pois é, Eric Rolfe, Quimbanda, por que se utilizou esse nome de Quimbanda atribuindo Quimbanda a Exu? Você Não, pode informar? uma coisa que eu queria só pontuar, eles começam a se denominar como Quimbanda. Sim. A influência dessa denominação, ela tem origem em alguma magia, em algum povo? Como que ele entrou? Tu não teria... Teoricamente são termos bantus, né? São termos bantus, onde o quiumbanda seria o curandeiro, né? Uhum. Aquele que usa magia e professa magia para cura e para o cuidado. Eu não saberia precisar como, porque os termos na diáspora, eles vão se transformando em outras coisas, né? Bastante, De boca em bastante. boca é o telefone sem E fio. sem fio. Mas, de alguma forma, a quimbanda virou a palavra que se usa para falar de algo mais pejorativo, mais negativo, né? Então, tu acusa o outro de ser quimbandeiro como um sinônimo para feiticeiro, né? Uhum. Então, seria mais ou menos assim. E eu acho que de 90 para cá, eu acho, que aí sim, 90, eu acho que a bandeira do quimbandeiro acabou se separando Uhum, tradicionalmente dos três segmentos, de batuque e de umbanda. sim, Até então, de 90 para trás, nós tínhamos o Exu dentro da umbanda, dentro da Umbanda. perfeito? Que ainda existe Que em ainda algumas existe, que ainda casas. existe, Sim. claro. De 90 para cá, o quimbandeiro se separa e cria a instituição quimbandeiro. mas isso é regional, gente. É, Por exemplo, aqui no Sul, ela se separa, mas em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, o Exu, ele está ainda dentro da sim, Umbanda. Essa religião, ela é muito forte aqui e ela tem uma identidade grande aqui no Sul, é bem entendeu? gaúcho. Pô, a minha pergunta, não sei se vocês vão conseguir me responder, até porque eu não analisei isso aqui. Nós temos a Umbanda de Zélio, 1908, né? Uhum, Curiosamente, quem se manifesta na mesa a primeira vez é um Exu, aliás, é um caboclo um caboclo, mas com o nome de Caboclo das Sete das Encruzilhadas, 7 né? encruzilhadas. Que teoricamente é um Exu, né? Mas e aí, a minha pergunta, será que este Exu que nós tratamos hoje, que nós reverenciamos hoje, ele entrou nessa Umbanda tradicional do Zélio, ele entrou quando nasceu a Umbanda, ou será que foi posterior a isso aí? Eu acho que varia. Eu conheço histórias de Exus que começaram sendo cultuados no culto de Umbanda e num determinado momento foram iniciados na Quimbanda, que fizeram esse êxodo, digamos assim, né, que saíram. Uhum. Mas também tem Exus que já chegam em giras de Quimbanda e já são feitos na Quimbanda. Eu acho que isso Sim, é amplo. tá. Bom, a Quimbanda se estrutura em quais segmentos? Tem segmentos? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, né? Acho que principalmente do ponto de vista histórico, né, é importante, né, a gente na nossa experiência humana, a gente tem a sensação de que as coisas são muito antigas, mas do ponto de vista histórico a Quimbanda está recém no começo, é muito recente. Uhum. É uma religião que ainda está se estruturando. E como é uma religião que nasce dessa vontade de busca por liberdade, eu acho que uma das principais diretrizes da Quimbanda é a busca por autonomia de culto, por liberdade. Então, por ter essa força da liberdade, é muito difícil encontrar o que a estabiliza ainda, né? Porque ela ainda está se Uhum. consolidando. Eu consigo identificar dentro daquilo que eu fui ensinada Vertentes. algumas vertentes, né? Que é a vertente Mussurubim, a Isso aí. vertente Nagô, a O vertente que é Mussifim, Mussurubim? tá? Mussurubim seria um dos lados da E Quimbanda, Mussifim? tá? Um dos lados também. Seria dividido Mussifim, Mussurubim, Nagô, Angola, e aí teria a Quimbanda luciferiana. Ah, E ela se baseia em exatamente. qual elemento ali? É elemento europeu, elementos africanos? Sim, eu diria sim para todas. Ah, Mas assim, a Quimbanda, a Quimbanda Nagô, por exemplo, ela tem elementos de cultos mais assim explícitos e parecido com o culto ao orixá e muito o uso do ferro,
tá? A quimbanda Mussurubim, ela tem um foco muito interessante no uso de ervas. A quimbanda Mussifim, ela é um pouco mais sincrética com a visão europeia. E a quimbanda luciferiana mais ainda. Pois é, agora, Daphne, agora eu vou te provocar. Eric, vou te provocar, Daphne. Vamos lá. Eu estou vendo que na década de 2000 não, 2013, 14, 15, Daphne, Uhum, a gente sai do segmento tradicional da Umbanda, de Exu, e aí entra o luciferiano. uhum, Exu, a linha de Exu luciferiana, tá? E aí eu quero entender, porque hoje eu estou vendo o seguinte, eu estou vendo casas, cada vez mais eu vejo essa questão de Lucifer, né? uhum, Então, tem, tem a imagem na frente, uhum, né? Os daimons. uhum. Como é que tu vê esse movimento luciferiano dentro do segmento do Exu tradicional? Tá. Algumas pontuações. Primeiro que esse movimento luciferiano dentro da religião, ele até pode estar se organizando e se popularizando mais agora, mas ele não é tão recente, né? Tem Exus da década de 60, não vou ficar citando os nomes, assim, mas tem histórias de sacerdotes de Exus da década de 60 que, quando começaram a se afastar da Umbanda, já se direcionavam se referindo a si mesmo, né? Como trazendo essa positivação da ideia do Lucifer. Né? Aí, como é que eu vou te responder essa pergunta? A quimbanda, ela tem esse funcionamento, assim, meio antropofágico, né? Naquela ideia da cultura brasileira, assim, de se alimentar daquilo que faz sentido, daquilo que me traz força, né? Então, o sincretismo é bem visto na quimbanda, tá? Logo, o sincretismo, em alguns segmentos, não são todos, né? Por exemplo, na minha feitura não se cultua, tá? Mas em algumas feituras houve o sincretismo com a ideia dos daimons, eu diria até uma proximidade ontológica entre esses seres. Né? Porque o daimon, na etimologia grega, ele significa divindade menor ou o espírito guia. Né? Seria assim, o espírito das coisas. O daimon, ele toma toda essa conotativa negativa com uma injunção com o cristianismo. Daimon é o anjo caído. Hã? Daimon é o anjo caído. Dentro da mitologia cristã. Exatamente. Da mitologia cristã, né? Vindo do Grimório Verum, vindo das tradições ocidentais esotéricas antigas, o daimon é como se fosse o espírito da terra, o espírito das coisas, né? Então, aí a parte dessa coisa assim, né, dessa religião que se levanta de uma categoria de acusação, tanto de um interesse assim ritual de, olha, é interessante o funcionamento desse daimon aqui, eu vou me apropriar. Isso pode, né, aumentar a minha força ritual. E também de um ponto de vista, assim, eu diria, ético, de, estão me chamando de demônio? É isso mesmo, eu sou o demônio. Então é isso, eu sou o Exatamente. demônio. Buh, sabe? Aham. Uma coisa assim, Isso, aham. de uma postura aí que parte de uma transgressão. Mas a nível simbólico e ritual. Não é como se cultuasse o demônio que a mitologia cristã considera o demônio. Entende? É Sim, mais sim, sim. complexo, assim. Eric, Mas nessa questão, esses daimons ou esses elementos que são agregados, eles estão ali com qual finalidade, com qual intuito de trazê-los para ali agregar na Sim. Kimbanda? assim, desculpe, Uhum, assim como, Daphne, nós falamos de luciferiano, Beelzebub uhum, também, eu não entendo isso aí, né? uhum. Uns falam que é Lucifer, luciferiano, outros falam de Beelzebub, eu não entendo como é que tu vê isso aí? É que porque na Quimbanda a gente lida com a ideia do maioral, né? Que o chefe dos Exus seria o maioral que não tem nome. E algumas vertentes nomeiam que o maioral seria Lucifer, ou que o maioral seria Beelzebub, entendeu? Ou maioral. Sim, Ponto. Eu acho que são tentativas de religiosos de produzir a sua própria metafísica e o seu campo simbólico, entendi. que ele está em formação ainda, né? Mas pegando o gancho dessa tua pergunta, tem uma coisa interessante, assim, né? Vocês devem conhecer, porque são estudiosos também da religião, né? O livro do Aloysio Fontinelli, Fontenelle.
que é aquele livro, né, onde ele fala da quimbanda. Então, o primeiro momento oficial publicado em livro que os Exus são chamados de quimbanda, como o lado negro da Umbanda e associado aos demônios, foi produzido por um umbandista, né? Então, essa associação começou dentro da Umbanda, né? Que ele faz, inclusive, uma relação do nome de cada Exu com o nome de um espírito da Goécia, com um espírito do Grimório Verum. O que acontece é que algumas vertentes olham esse material produzido por ele e dizem, olha que interessante, vamos estudar o que é esses daimons aqui. Ah, interessante. Ele agrega força, né? Agrega técnica ritual, né? Porque vários elementos, por exemplo, que se faz da maneira como se cultua os daimons, se encontra na maneira como é possível cultuar Exus. São, assim, tecnologias rituais que engrandecem e fortalecem ali o domínio dos Exus, né? Seria Interessante. nesse sentido, assim. Eric, Ah, mais uma questão. Qual o idioma que vocês se apoiam? Qual o idioma que geralmente são usados dentro dos rituais ou no terreiro? Sim, bom, Exu é comunicação, Quimbanda é a religião da evolução, da transformação, é a vertente mais moderna, então é absolutamente português. Inclusive, parte da iniciação daquele Exu, para ele ficar firme, para ele merecer o apronte que ele vai ter, é ele saber se comunicar com o ser humano. Então, é português. As cantigas, os pontos, é tudo em português. Para, inclusive, eles se comunicarem mais fácil com as pessoas, seria por isso? Sim. E mais uma questão. Uhum. Quando tu se refere a apronte, poderia explicar para nós, ali, o telespectador, o que seria? Porque nem todos têm a noção do Tá, que seria o apronte. tá. É Ó, simples. não, eu posso explicar assim até de uma maneira assim mais organizadinha. Assim, a Quimbanda, ela também é uma iniciação para aquele espírito Exu, né? Ele também é feito Exu de Quimbanda na medida que o médium também se inicia, né? Porque é uma iniciação que, né, diviniza o Exu. Aí aquele espírito ele ganha uma certa autoridade na matéria, ele ganha uma certa força. Então, não é qualquer espírito que é aprontado como um Exu de Quimbanda. Então, em geral, as fases são assim: a pessoa chega no terreiro e ela começa a incorporar. O feitor daquele terreiro, né, o chefe daquela cabala, ele vai observar aquele Exu, vai observar as respostas que ele vai trazer, ele não é autorizado a falar. Depois de um tempo, ele pode ser autorizado a falar, ele pode ser autorizado a beber. Aí vai ser feita uma firmeza. Então, vai ser feita a primeira conexão daquele Exu com aquele médium. Ele vai começar a falar, vai ser cultuado, vai ser desenvolvido. Aí vai ter o assentamento, que é quando ele então é ligado a esse plano. Ele ganha lá o ojibó dele, ele ganha os elementos dele, ele ganha as ferramentas dele. O apronte desse Exu é o momento onde ele tem a sua liberação de faca, a sua liberação de trabalho, né? E ganha alguns títulos, onde ele é pronto. Então, ele pode fazer outros Exus, ele pode executar magias, ele pode chefiar uma casa. Então, são gradações que o Exu vai ganhando conforme ele se mostra forte. E como é que a gente mede essa força? Na transformação positiva que traz na vida do médium. É assim que a tem gente algum tempo mede. específico para isso? Não. Mas, em geral, eu diria que pelo menos mais de um ano, né? Importante. Eu sei que as coisas são rápidas na Quimbanda, mas é importante. Ai. As cantigas são em algum idioma? É tudo em português. Tudo em português. Não tem algum. Eu já ouvi em algumas corimbas alguns pontos que tem algumas falas em Iorubá, mas aí né, não sei, daquele momento, daquele ritual, porque em geral é cantado tudo em português. Uma entidade de Quimbanda precisa se reportar a determinado orixá ou a alguma entidade de outro segmento religioso? Não. E aí é que mora também, aí eu quero explicar também aqui que mora o pulo do gato, né? O culto de Exu é um culto autônomo. O Exu, ele é soberano no culto dele, né? Então ele não se reporta a ninguém. Mas, e aí é onde eu vou trazer aqui para a conversa aquilo que foi dito pela minha pombagira. A explicação que ela deu sobre isso foi ótima. Ela disse assim: ninguém manda em mim. Né, isso, palavras de Rosa Caveira. Ninguém manda em mim. Eu me governo. Mas eu tô ligado ao caminho de Seu Daphne. A santa manda em Seu Daphne. Logo, eu tenho que me reportar à santa. Boa, O boa explicação. orixá. Isso. Perfeito, Tu és perfeito. qual o teu orixá? Sou de Oiá. Tinha que ser, né? É. É. Então, tem isso. Não é que o orixá mande no Exu. Mas Ela tem um compromisso. se Dona Rosa tem que me cuidar, e eu decidi me iniciar no batuque, e quem me governa
É Oiá, logo. E eu te faço uma pergunta bem difícil de responder agora. Sendo a tua cabeça de Oiá, quem decide os teus caminhos? É a Rosa Caveira ou é o Orixá? Orixá. O Orixá. Orixá. Então, ó, vejam bem, tá? Essa é uma das questões que eu já falei várias vezes. O Exu, a pombagira, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser dona do caminho, ela pode te dar o que tu quiser, perfeito? Mas eu não entendo que eu tenha o meu orixá, perfeito? E eu vou privilegiar o Exu, perfeito? E eu vou ouvir o Exu, o que ele mandar eu faço, o orixá fica para depois. Não. O Sim. respeito, a hierarquia vem primeiro. É, eu queria fazer um parênteses que Deve. isso é, assim, uma coisa do meu caso, que escolhi me iniciar no batuque, né. Há quimbandas, tá, eu tenho notícia de quimbandas, tem alguma até fora do Rio Grande do Sul daí, de pessoas que fazem iniciação para o seu Exu a nível de ori. Eu estranho, eu não faria, mas tem pessoas que se iniciaram para Exu, né, que aí não cultua orixá. E aí eu te faço uma pergunta, também Uhum, curiosa. Tu tem o orixá na tua cabeça, tu é uhum. burida, tu tem 4 pés. Tu faz Exu na cabeça? Não, sim, porque é aí é que entra por isso que a gente chama que é cruzado. E aí, pessoal? E aí? Eu já sei que tem gente que vai pro chão com Exu aí. Tem gente que vai pro chão com Exu, deita pra Exu, faz Exu na cabeça e tem orixá na cabeça. É. Eu também não aceito essa 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 novidade religiosa. Orixá não se mistura com Exu. Eric, quer perguntar? Ainda no gancho dos demônios, vamos chamar de demônios, que as Uhum, pessoas acabam tendo mais uhum, facilidade, tá? Eles pautam pela justiça e defendem o inocente. Quando houver uma disputa ali, qual que é a posição deles ali dentro da quimbanda? Se eles estão livres, como tu disse, que eles não se reportam, o uhum. que eles pautariam nesse momento? Tá. Ah, eu vou te responder, tentar te responder da maneira mais êmica quimbandeiro possível, tá? Perfeito. Até fazer assim uma reflexão, né? A quimbanda fala muito de liberdade, né? É um culto livre. E eu acho que às vezes as pessoas costumam entender a liberdade como a liberdade de se fazer o que quer. Mas a liberdade, ela vem junto com a ética, né? Então, aquilo que a gente faz tem um efeito no mundo. Então, começa por aí. Do ponto de vista da quimbanda, a gente não trabalha com a ideia de inocente, né? Inocente é a criança até os 7 anos. Depois, todo mundo tem seus desejos e suas responsabilidades. Eu diria que, dentro da quimbanda, os daimons, eles defendem e se levantam contra a injustiça. Até porque a quimbanda nasce, né, como esse pedido de reconhecimento, de autonomia, né? Tem histórias incríveis de pessoas que saíram de contextos de opressão, de discriminação, com seus Exus levando para um caminho. Então, com certeza, eles defendem o injustiçado. Isso eu posso te garantir, porque eu vejo na minha prática. Né? Mas essa questão da justiça, daí é uma relação ética. Bom, agora temos uma pergunta aqui que é a seguinte: na quimbanda haveria necessidade de agregar divindade de nações de orixás, demônios ou entidades de umbanda? Então, aí entra naquilo que eu falei do funcionamento da quimbanda. Necessidade não tem, né? Mas é possível, né? É possível e as vertentes vêm se organizando dessa maneira. A necessidade não tem. Né? A quimbanda não precisa de um culto exterior a ela para fazer com que ela tenha um valor em si. Mas ela pode sim se nutrir de elementos simbólicos que visem o ganho de força e o ganho de eficácia simbólica também. Agora, aqui nessa pergunta, tá? Eu vou ler e vou te explicar, tá? Uhum, Quais as diretrizes da quimbanda? Que povos ou elementos que influenciam? Quando eu falo em diretrizes, tá? uhum, Eu acredito que a nossa ideia é saber se dentro deste segmento existe algum princípio, né? Alguma
estrutura, Uhum. né, que é a forma de conduzir, seja ele, por exemplo, a diretriz da Kimbanda é para fazer o mal? Não. Qual o teu entendimento sobre a diretriz da Tá. Kimbanda? Bom, de novo, eu só posso responder baseado no que eu sou iniciada, né? No que eu conheço, não vou falar em nome da Kimbanda. Mas eu diria que a Kimbanda, a principal diretriz dela é garantir a liberdade e garantir a autonomia e acolher aqueles que estão fracos, estão perdidos. E isso vale tanto para os vivos quanto para os mortos, né? A Kimbanda tem um trabalho muito sério, né? E aí eu queria lembrar até os meus parceiros quimbandeiros que esse trabalho é sério, do culto à ancestralidade consanguínea, né? Tô falando da ancestralidade de sangue, e do Egum. Que, na verdade, o Exu, ele tem esse trabalho, né, o que seria a diretriz, é acolher aquilo que está marginalizado, né? Seja o espírito marginalizado, seja a pessoa que está perdida, que está sem força, e encontrar um caminho para aquilo. É uma forma diferente de encontrar a luz, né? Então, não é por uma via mais moralizadora, mas é uma forma de encontrar sentido e encontrar luz. Então, né, citando as palavras da minha própria pombagira, os princípios da Kimbanda é garantir a liberdade e a autonomia do médium e cuidar da sua ancestralidade sanguínea, né? Cuidar dessa ancestralidade sem nome, perdida, dos espíritos rebeldes, que precisam de culto e precisam de amparo, precisam de algo que os conduza. E no teu entendimento, o Exu, a pombagira, na sua essência, Uhum. eles são espíritos voltados, aliás, são espíritos constituídos na luz, nas trevas, voltados para o bem ou voltados também para fazer o mal? Olha, esse conceito assim, assim muito estanque assim de bem versus mal é muito cristão, né? Eu diria que o Exu, a gente sempre fala que o Exu, ele não é que ele seja imoral, ele é amoral, mas ele é um ser da ética, né? É um ser que se pauta pela ética, porque a ética se dá na justiça concreta das relações que a gente estabelece com as pessoas, né? Na minha visão, ele é um ser de luz, sim, porque acredito que luz é tudo aquilo que nos tira da ignorância, né? É tudo aquilo que nos ilumina e nos tira da ignorância daquilo que a gente não sabe. Mas ele não é um ser luminoso. Ele é um ser de luz, mas ele não é luminoso, porque a gente também precisa conhecer, governar, entender e de tirar alguma força da nossa própria escuridão. Daphne, eu falo sempre na minha casa, tá, que Exu é a vibração mais próxima da gente. Sim, Tu concorda com isso? sim, Que numa relação, aqui Exu é o primeiro que está acima de nós, sim. né? É o primeiro, é a vibração mais próxima, até porque ah, eu tenho um conceito aqui agora pessoal, tá? E eu Uhum, peço que tu analise, tá? Eu entendo que se o Exu é um ser, tá, que conviveu uhum, na Terra, perfeito, desencarnou, uhum, e o seu desencarne o levou para a progressão espiritual, uhum, perfeito? O Exu é um ser, teoricamente, de luz, como tu falou, nem tanto lá, nem tanto aqui. uhum, Agora, eu também entendo que o Exu, por opção própria dele, ele está numa fase vibratória espiritual que ele não evolui mais nem diminui. Por quê? Porque ele optou em ficar naquela vibração mais próxima da gente, com vícios, com a bebida, como o cigarro, com outras coisas também. Por quê? Se eu entender que o Exu foi um ser que desencarnou, teoricamente o desencarne é a progressão espiritual. Eu entendo que o Exu ele quer ficar próximo da gente. sim. Concorda com isso? Concordo, e acho que e isso é uma função importante que ele tem, né, porque, né, tem certas é que nem usando da minha prática, sabe, quando eu vou lá na casinha cumprimentar minha mãe, né, que a minha mãe eu sou da Dirã, então eu vou lá na minha mãe, eu peço: "Ai mãe, me abençoa, me ajuda", né. Eu vou diante da minha mãe com uma certa reverência, porque é o orixá, né, a gente chega, a gente tira o sapato, a gente Sim. agora, Dona Rosa, eu choro aos pés dela.
Porque ela viveu Sim, aí nesse está, aí que mundo. tá, viu Eu só? choro aos pés Viu? dela, porque Aí ela que tá. sabe, né? Exatamente. Aí é a relação carnal, praticamente dito, né? É, Porque ela viveu e ela sabe das nossas entendeu? necessidades, né? Isso é uma coisa muito importante. E por eles terem vivido, Vivido. eles nos auxiliam nessa transcendência, assim. Eric, antes de passar para ti, tá? Só quero uma pergunta. Uhum. Não, pergunta depois eu faço essa pergunta, que ela é bem mais Bom, complicada. estamos aqui num ponto crucial. Tu me apresentou aqui para o nosso público os Diamonds. Uhum. Como eles se apresentam, como você visualiza, como que são as formas, porque quando falam em demônios, aí vem toda aquela caracterização e como que eles se apresentam, como que você forma na sua mente a presença deles. Eric, eu não sei se eu saberia te responder, porque eu não cultuo, né? Eu não cultuo os daimons, né? Eu costumo, quando eu penso nos espíritos, né, cabalísticos, principalmente, a imagem que me vem é a própria imagem presente nos grimórios, né? De como eles são descritos, né? Que não são, assim, espíritos com guampinha, mas cada daimon teria uma forma, né? Tem daimons que tem forma de mulher, tem um que tem a forma de um sapo, sei lá, daí eu não lembro de cor. Mas eu não cultuo, então eu não tenho tanta intimidade, assim, com essas Porque entidades. é importante a gente Uhum. apresentar também isso para que as pessoas não fiquem vinculando a Quimbanda somente aquilo que apresentam hoje, né? Então, Sim. por isso que eu fiz essa pergunta ali para a E gente ter aí eu vou um pouco mais profundo, né? Uhum. Você, meu irmão, minha irmã aí, tá? Perdoe a minha colocação. Ah, eu não sei, particularmente, né? Eu não consigo ver com os bons olhos essa publicização de Belzebu, de Lucifer, ah, através da personificação na frente da casa, né? Agora se fala muito de cabala. Uhum. Essa palavra cabala, ela tem aí 30 anos, 40 anos tem essa palavra cabala, Uhum. tá? Então, a minha cabala de Exu, a minha cabala de Belzebu, a cabala de Lucifer. Só que agora, cada vez mais, se prolifera exteriorizar na frente da casa, ou dentro da casa, a imagem de Belzebu, a imagem de, de, de Lucifer, né? Será que essa questão não seria uma forma de, como é que eu vou te explicar a palavra correta? De talvez, né, chamar mais atenção para uma coisa que tu afirma do que aquilo que o fundamento é. Olha, é aquilo, né? Cada cabeça uma Uma sentença. sentença. Eu não posso falar em nome de ninguém, né? A questão do Exu Belzebu é um símbolo que eu acho assim interessantíssimo, porque a representação pictórica que tem dele, na verdade, é a imagem do Bafomé, né? Que não é da Goécia. Ele, na verdade, era uma divindade que foi cultuada pelos Templários, que tem toda uma simbologia alquímica envolvido, né? Porque tem uma parte feminina, tem uma parte masculina, tem uma parte animal, uma parte humana. Fala das dualidades: o homem, a mulher, o profano e o sagrado, o animal e o humano. E aí teria se associado ao nome de Belzebu, e isso associado a um Exu que seria um chefe. Todos esses entrecruzamentos simbólicos são comuns a toda religião. O problema é que a Quimbanda está muito perto, então nos soa muito estranho, porque está muito perto. Mas muitas religiões e divindades vão se formando através desses entrecruzamentos, né? Eu acho que quem coloca uma estátua de Belzebu, uma estátua de Lucifero no portão da casa, talvez esteja querendo chamar atenção? Talvez. Mas eu acho também que num país de liberdade religiosa, eu me questiono também por que a gente acha ok ter a estátua do Cristo Redentor e ter crucifixos na Assembleia Legislativa, mas a estátua de Belzebu na frente da casa da pessoa causa muito incômodo, porque são símbolos religiosos. Eu vejo assim, são símbolos religiosos. Indiferente de eu concordar ou não, né, de eu cultuar ou não, são símbolos religiosos. É muito É, mais uma versão da própria sociedade é, que tem uma versão a esse símbolo, né? entendeu? E eu acho que alguns quimbandeiros talvez ainda continuem com uma postura que aí eu
Não vou entrar aqui até por falta de tempo, de um Exato. debate, assim, da eficácia ou não dessa postura, mas eu vejo que são algumas posturas que repetem, né, aquilo que começou nos anos 80 de vocês estão me chamando de demônio, pois eu sou o Eu sou o demônio demônio. mesmo, é Eu isso aí, sou. como uma afronta mesmo, né, que tinha uma fundamentação na época, porque tinha uma perseguição, tinha... Então aquela coisa, ficam te chamando de demônio, não, eu não sou demônio. Ah, mas tu é o demônio, não, eu não sou demônio, até que enche o saco, eu sou o demônio É o mesmo. demônio, Fica com verdade. medo, sai daqui. Eric Rolf, por gentileza. O que determina a ética e o comportamento dentro da Quimbandas? Da onde vem essas leis, regras ou conceitos? Aí é aquele ponto, né? O que determina é a ética do dirigente, porque é um culto livre, É o né? próprio dirigente que É a determina. ética do dirigente e também a ética do Exu, mas essas coisas são, assim, alinhadas, né? Por exemplo, a Dona Rosa tem uma diretriz muito clara lá, ela é muito rígida em algumas coisas, e que eu vejo que um pouco é de uma rigidez que vem minha, e um pouco de uma coisa que coaduna com coisas que eu reconheço na fala dela, que, isso aí tu tá pegando do orixá, né, pombagira safada, tu tá Uhum. conduzindo, mas isso vai, é aquele problema, né, é a ética de cada um, né, é um culto livre, então, o ideal é que não se pratique maldade, por exemplo, mas o quimbandeiro que pratica maldade, ele tá exercendo a liberdade dele, ele vai lidar com as consequências também, né, vem as consequências, mas é essa liberdade com responsabilidade, com ética. Então, o que define é a lei daquele Exu. E muito do que define a lei do Exu é a maneira como aquele dirigente está conduzindo aquela casa. É Perfeito. bem situacional. Na linha de Exu, Uhum. existe a incorporação consciente, semiconsciente, inconsciente? Eu vou falar uma coisa polêmica, talvez. Deve. Eu não acredito em incorporação inconsciente, tá? Eu não acredito em incorporação Maravilha, inconsciente, maravilha. Concordo contigo. né? Porque se for inconsciente é possessão, aí é o orixá. Né, não tem como, não existe, quem diz que não lembra nada, a gente tem, né, qual que é o tabu da quimbanda? É mentir o que tu lembra e o que tu não lembra. Esse é o tabu, porque tu tem que manter, assim, né, não é, né, a gente não fica 100% consciente, tem coisas que tu não lembra, é uma confusão, é um transe, afinal de contas, é um transe, mas eu não acredito em Concordo em número, 100% inconsciente. gênero e grau contigo. Até porque como é que eu não vou estar consciente do que está sendo feito com o meu corpo, né? Perfeito. Eu só confio, né, um dia, nem devia falar nisso, mas eu só confio na santa se um dia ela quiser, para me tomar 100%. De resto, eu quero saber o que está acontecendo. Excelente resposta. Eric Rolf. Ah, algo que me deixa um pouco assim curioso é a questão de como que vocês lidam ali existe uma hierarquia, vocês dividem ali no terreiro. Eu falo das suas entidades, não Uhum, dos demais. sim. O chefe do terreiro é o feitor, ponto. Então, né, enquanto eu estive dentro da casa do meu feitor, era ele que governava. No momento que Dona Rosa teve o apronte e abriu a casa dela, é ela que governa. Aí, junto dela, vão ter as entidades que a gente chama de tronqueira ou de portão, né, que vai variar conforme a linha. No caso da minha casa, quem governa o portão é Ogum Megê. Então, eu sei que Dona Rosa chefia, mas que quem faz ali a outorga de quem entra, a autorização de quem entra e de quem sai, é o Ogum Megê. Né? Tanto que a gente canta para Ogum Megê na hora do Exu ir embora e até, né, quem é quimbandeiro sabe, quando tem aqueles Exu que não querem ir embora, aí sim tu canta. Né? Tu canta para Ogum Megê para tocar, porque ele é a lei do portão. Mas quem governa é o feitor. Como que você vê a bebida? Como é que você se posiciona? Bom, falei muito do Exu humanizado, né? Exu, ele é humanizado, ele tá próximo da gente e existe um fundamento espiritual para isso, mas humanizado não é humano, né? De tempos em tempos a Dona Rosa tem uma fala lá em casa que às vezes alguém tá comentando alguma coisa, aí os filhos se esquecem, ela diz, eu tô morta? Eu tô morta? Tipo, eu não sou humana. Então, falando da bebida, eu acho que faz parte o Exu beber, mas Exu bêbado, né, Exu bebendo demais, tá humano, não humanizado. E aí é algo de se pensar até na saúde do médium, né?
o quanto aquilo é uma incorporação e o quanto aquilo não é um animismo, não é uma... Então nós concordamos que essa questão de que quando tem uma festa, os cavalos de Exu chegam com kit, com todo tipo de bebida. Eu não concordo. E aí eu digo o seguinte: vamos Uhum. pontuar diferente. Para que serve a bebida e o cigarro no Exu? Polêmica. É um material de trabalho também, mas o que que já me falaram e porque assim, eu fui feita na ideia de que o seguinte, se o Exu bebeu, mas tu desincorporou e tu tá limpo, tu não tá bêbado, tu não tá enjoado, aquele Exu trabalhou. Então ele pode ter entornado 3 garrafas de uísque. Ele trabalhou. Aquele uísque foi para algum lugar. E o que às vezes acaba acontecendo, né? É muito comum, às vezes, em trabalho, o Exu, por exemplo, ele quer saber uma informação. Então, ele vai se comunicar com os trabalhadores dele. E, no momento em que ele bebe e ele fuma, ele está bebendo e fumando junto com um trabalhador que está se comunicando, que está trabalhando, ele está alimentando uma corrente, ele Uhum. está, sabe, ele não está sozinho naquele gesto. É um trabalho espiritual. Então, eu já vi, né, da minha vivência da Quimbanda, eu já vi Exu que entornou 3 garrafas de martini e desincorporou o médium. Bom, eu volto de moto da minha terreira de madrugada pra ir pra casa. Agora, eu já vi Exu que bebeu uma garrafa e saiu torto. Eu vou te dizer uma coisa, que é o meu pensamento, tá? Eu não acredito, mais sob hipótese alguma, que um Exu deva beber para trabalhar, seja obrigatório de beber para trabalhar, assim como eu não acredito que um Exu beba, desincorpore, ou beba incorporado e comece a sessão falando normal e vai indo, no final da sessão ele está falando besteira, falando bobagem, tá? Porque isso acontece muito, e desincorpora e o filho fica mal e vai para o banheiro. Isso aí é um conceito que ou esse médium não está preparado, É. perfeito, Ou ou o esse Exu Exu não tá não preparado. está preparado. Isso eu acredito também. Acredito também. Né, daí corrigindo, eu não acho que eu sei que Exu trabalha com a bebida, mas não é Não é obrigatório. obrigatório. Na minha casa eu tenho filhos abstêmios, filhos que não bebem, que têm uma questão com álcool, e as entidades tomam sem álcool. É O que isso que a mesmo. gente faz? A gente serve um É copo verdade. com o álcool lá no assentamento. Então aquela entidade está Sim. tomando aquilo, né, energeticamente, mas o médium incorporado respeita o espírito respeita o corpo do médium. E na Quimbanda, nós temos um oráculo? Então, né, o oráculo mais tradicional que a gente usa é o baralho cigano. Mas como a Quimbanda tem essa característica agregadora de rituais, então eu sei de segmentos que têm oráculo de ossos, que fazem oráculo parecido com búzios, oráculo, tem entidade que entende de runa, tem entidade que entende de tarô, aí vai das criações que cada vertente faz, que não cabe a gente julgar, e se funcionou, e se aquele Exu Cada um na sabe, sua. cada um na sua. Mas, assim, o de entrada que a gente desenvolve para a comunicação é o baralho cigano. E, e o búzio luciferiano, que falam muito aí agora, Eu não conheço, também não não conheço. conheço. E, Eric, será que eu poderia usar búzio na Quimbanda? Olha, eu não tenho como dizer se pode, se não pode. Isso aí, quem deve determinar são os próprios quimbandeiros, eles que vão determinar o que pode, que oráculo deve usar, o que não deve, porque é uma religião deles, para eles que devem ali e determinar. Isso vai depender da família, isso vai depender também da entidade. Então, tem muitos fatores que aí são importantes. Fica a pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Nos responda, nos mande uma explicação. Se o búzio, na sua tradição original, é uma tradição da cultura tradicional, perfeito? Como que ele entra para a cultura do quimbandeiro e como que ele é contemplado, né, com sacralização, para que o búzio responda dentro do Exu? É que existe o búzio, o oráculo do orixá, e existe
a semente Búzios, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho um oráculo que eu ganhei da minha feitura, que é um que tem na nossa família, que é o oráculo que a gente chama Oxeturá, Uhum. que é uma espécie de alabaça. São 4 búzios que a gente joga pra entidade pra sim ou não. Então a gente usa pra confirmação. Então tu joga ali no baralho cigano, tá jogando uma obrigação, por exemplo, uma coisa complexa. Aí eu tô em dúvida de detalhes, eu vou direto pro Oxeturá e perguntar, dona Rosa, tal coisa tá certa? Sim. Tal coisa tá certa? Não. Tá a explicação. Né? Mas isso foi feito e não tem nada a ver com a feitura do Búzios, é uma outra coisa. Tá aí uma explicação. Eric Rolf, considerações finais, por gentileza. Ah, eu assim, acho maravilhosas as manifestações religiosas, todos os movimentos, e é importante a gente determinar, trazer pessoas como a Daphne, que posiciona e mostra ali, numa versão científica, né, vamos dizer, como que é praticado, como que é essa fé. Eu acho importantíssimo isso. Daphne, hoje a tua casa fica na Restinga? Fica. Tu cultua, teus trabalhos abertos ao público são quais dias? Eu toco as sessões abertas uma vez por mês. Eu faço a cada 15 dias uma sessão fechada para os meus filhos, onde a gente tem estudo, e uma sessão aberta ao público. A minha próxima sessão aberta é agora no dia 29. A gente vai fazer uma limpeza, né, aberta para quem quiser ir, e um cruzamento cigano também de 2 pessoas que estão fazendo segurança para elas. E A minha pergunta, cruzamento cigano. Aí, esse cigano que tu fala é o Exu cigano da Quimbanda, é que dentro da minha quimbanda, cigano é uma linha. Eles do têm. Oriente? Oriente puro, que a gente chama. Não recebe corte. Ah, Eles sim. são puros. É uma coisa que eu contesto também, né? Eles são puros. Mas existe pombagira cigana, que aí é Sim, outra outra coisa. coisa. Outra Tá. coisa. É. Deixa o seu contato para que o pessoal possa Bom, achar. é isso aí. O que eu vou pedir, tá? Ah, hoje tu tem quantos filhos? Hoje eu tô com feitos, acho que 7, 8, 7. Olha Sempre me só, esqueço a conta. olha só. Já estão É, encaminhados. sim. Pessoal, queríamos agradecer imensamente a Daphne. Ela vai voltar aqui. Ela vai voltar em outra oportunidade para nós falarmos, porque o tema é muito curto, tá? Ficou muitas perguntas para serem feitas e até a minha ideia é trazer ela para falar sobre a formação acadêmica dela e a visão daquilo que ela professa. São coisas bem diferentes, Sim. coisas bem distintas. Vamos falar sobre não vamos falar sobre religiosidade, vamos falar sobre cultura, Uhum. sobre o entendimento daquilo que ela professa hoje e aquilo que ela está se formando. E é muito importante que você vai ficar aqui na nossa tela, tá? O contato com ela, redes sociais, você pode procurá-la, perfeito. Hoje eu diria que, claro, eu não vou menosprezar, cultura somente, sem axé não resolve nada. Tu pode ser doutorada, entendeu? Na religião, mas não tem o axé. Isso é importante hoje, nós temos o axé, que é a força energética, que é a força do nosso segmento, e também o conhecimento. Por isso que ela está aqui, porque tem o conhecimento, tem o estudo. Queria te agradecer imensamente. Tuas redes sociais quais são? Bom, eu tenho meu Instagram, que é @senhorita.couto. E eu posso depois deixar com vocês o meu contato pessoal do WhatsApp, que é por Pode onde eu deixar. atendo consulentes também, Teu endereço também. tá? Deixa E vou para mim. deixar meu endereço também lá da casa para quem quiser conhecer. É uma casinha pequena, a gente faz pouco tempo que começou, Nos menores frascos estão os mas melhores eu perfumes. confio, né? E se eu digo que Você tem quanto tempo de religião, minha filha? tempo de religião é pouco tempo, assim. Eu tenho aí uma caminhada de uns 6 anos que eu frequento e uns 4 anos de feitura já. Bom, quando chegar na minha idade e ter 56 anos de casa, eu comecei com 17 anos, perfeito? Eu completei agora, o Eric teve lá, completei agora 57 anos de casa de religião, tá? Aí tu vai ver que, na verdade, quando tu professa uma verdade, ela vai ser eterna. Acho. E aí, o que vai acontecer? Tu não vai mudar a tua verdade nunca. Tu vai chegar com várias pessoas te seguindo, várias pessoas te respeitando, perfeito? Porque o que eu digo hoje, tá?
A religião, ela pode se modernizar, mas o pai de santo não se moderniza. Eu, por exemplo, o meu comportamento é o mesmo de 50 anos atrás, tá? Então, quero te parabenizar pela tua entrega, mas muito mais importante, pela busca do conhecimento através do estudo, que é o que você está fazendo hoje. Nós precisamos de pessoas assim, que estudem, que investiguem e traga para o desconhecido a verdade. Muito obrigado. Eric, por gentileza. Axé, obrigado, Daphne, Obrigada. obrigado. E axé. Recebam vocês o axé de Rosa da Caveira e Exu do Loto, perfeito? E que possa fazer em vossas vidas a diferença. Sempre lembrando, Exu é só personificado pelo mal. Isso é uma herança católica, é uma herança do cristianismo. Exu não tem rabo e não tem guampa. O rabo e a guampa está na cabeça de você que demoniza uma entidade de tanta luz. Exu de Tranca a Rua das Almas. Tranca a Rua das Almas. Porque Exu Tranca a Rua das Almas tem esse nome porque ele é o policial do espaço. É aquele Exu que conduz as almas rebeldes após o seu desencarne. Portanto, Tranca a Rua não teria rabo nem guampa e não faria o mal para vocês. A todos que Exu é o movimento, Exu é o caminho, concedo a vocês, através da presença hoje da Daphne, da Rosa da Caveira, que Rosa da Caveira tem nas suas mãos 2 caveiras, perfeito? E que ela possa dizer para nós o esclarecimento, um bom caminho e um bom axé. Obrigado, amada. Eu que Obrigado pela agradeço. presença. Obrigado, Axé, Eric. axé. Obrigada. Beijos. Até o próximo programa.